O segredo da árvore de sabedoria. Em uma pequena vila, no sopé de uma montanha, vivia um jovem chamado Elias. Ele era curioso, mas muitas vezes impaciente, acreditando que tudo deveria acontecer no tempo dele. Seu avô, um homem sábio e tranquilo, sempre repetia: "Filho, busque a sabedoria, pois ela é mais preciosa que o ouro." Certo dia, o avô entregou a Elias um pergaminho com um verso de Provérbios 3:13-18. Bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que as pérolas, e tudo que você pode desejar não é comparável a ela. Elias, intrigado, perguntou ao avô o que isso significava. O avô sorriu e apontou para a montanha. Há uma árvore lá no alto, chamada Árvore da Sabedoria. Se você a encontrar, compreenderá o verdadeiro valor dessas palavras. Determinando-se a subir a montanha, Elias encontrou obstáculos, pedras escorregadias, caminhos íngremes e até uma tempestade. No entanto, ele também encontrou pastores, pássaros e riachos, cada um lhe ensinando algo valioso. Um pastor o lembrou da paciência. Um riacho murmurava sobre persistência. Quando finalmente chegou ao topo, Elias viu uma árvore majestosa, com galhos fortes e raízes profundas. Embaixo dela, estava outro pergaminho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9:10. Elias se sentou à sombra da árvore e percebeu: a sabedoria não era apenas encontrar a árvore, mas aprender com a jornada. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não estava no ouro ou prata, mas na busca pela sabedoria que molda o caráter, guia as decisões e ilumina o caminho. Ao voltar à vila, Elias era um jovem transformado. Quando seus amigos perguntaram o que ele havia encontrado, ele respondeu com um sorriso: "Descobri que a sabedoria cresce em nós quando caminhamos com fé, aprendemos com os desafios e confiamos nos planos de Deus." A partir daquele dia, Elias passou a compartilhar as lições da sua jornada, ajudando outros a encontrar suas próprias árvores da sabedoria. Assim, a vila inteira foi enriquecida, não com tesouros materiais, mas com corações sábios e vidas bem vividas. O segredo da árvore de sabedoria. O valor do trabalho diligente. Base bíblica, Provérbios 6:8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. História: uma jovem chamada Ana sempre evitava os afazeres da fazenda da família, preferindo descansar enquanto os outros trabalhavam. Certo dia, seu pai a levou para observar uma colônia de formigas. Ela ficou fascinada com como elas trabalhavam juntas, sem ninguém para mandá-las. Inspirada, Ana começou a ajudar. O poder das palavras. João. Base bíblica, Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. História: João era conhecido por seu temperamento explosivo. Em uma discussão, suas palavras feriram profundamente seu amigo Pedro. Sentindo-se culpado, João buscou conselhos e ouviu: suas palavras podem curar ou ferir. Escolha com sabedoria. Ele começou a falar com mais cuidado, reconciliando-se com Pedro e transformando-se em um pacificador na vila. A importância da sabedoria divina. Base bíblica, Provérbios 1:07. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. História: uma comunidade enfrentava uma grande seca. Alguns buscaram soluções imediatas e inúteis, enquanto outros oraram por sabedoria e trabalharam juntos para construir canais de irrigação. Quando a chuva voltou, a vila prosperou, aprendendo que confiar em Deus e agir com sabedoria traz resultados duradouros. A prudência no falar. Base bíblica, Provérbios 10:19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é prudente.
História: Sofia era conhecida por falar sem pensar, o que frequentemente criava mal-entendidos. Após um incidente, ela leu esse versículo e começou a praticar o silêncio antes de responder. Com o tempo, tornou-se uma referência de equilíbrio e sabedoria. A generosidade transforma. Base bíblica: Provérbios 11h25. A alma generosa prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. História: Marcos, um mercador próspero, era egoísta e acumulava riquezas. Um dia, encontrou uma criança faminta e decidiu ajudá-la. Ele percebeu que sua generosidade não diminuía sua riqueza, mas enriquecia sua alma. Desde então, Marcos se tornou conhecido como um benfeitor da vila. A humildade precede a honra. Base bíblica: Provérbios 15h33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade precede a honra. História: Lucas, um jovem orgulhoso, desprezava os conselhos dos mais velhos. Após falhar em um empreendimento, ele buscou orientação humilde. Quando colocou os conselhos em prática, sua vida prosperou, e ele foi honrado por sua transformação. A verdadeira amizade. Base bíblica: Provérbios 17h17. O amigo ama em todos os momentos, e na angústia nasce o irmão. História: Sara e Lia eram amigas, mas enfrentaram um desentendimento que quase as separou. Quando Sara enfrentou uma crise, Lia se aproximou para ajudá-la. A reconciliação fortaleceu o vínculo entre elas, mostrando que a verdadeira amizade supera as dificuldades. A sabedoria na educação dos filhos. Base bíblica: Provérbios 22h06. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. História: Pedro, pai de um garoto rebelde, decidiu ensinar valores com paciência e exemplo. Anos depois, o filho, agora adulto, voltou à vila como um homem íntegro e grato pelos ensinamentos do pai. A disciplina é um ato de amor. Base bíblica: Provérbios 3:11-12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. História: Um jovem chamado Tiago rebelava-se contra as regras. Após um erro que trouxe consequências graves, ele percebeu que as orientações dos pais eram atos de amor. Tiago mudou sua atitude e passou a ensinar os outros sobre a importância da disciplina. A confiança no Senhor. Base bíblica: Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. História: Maria queria abrir um negócio, mas tinha medo de fracassar. Ela decidiu confiar seus planos a Deus e seguiu os princípios de sabedoria, honestidade e trabalho árduo. Seu empreendimento prosperou, e ela testemunhava que a confiança em Deus a guiou. Na fazenda, percebendo que o esforço coletivo trouxe abundância e alegria,